Tudo bem, Otávio? Tudo jóia. Bom, para a primeira pergunta, a gente queria saber, a gente sabe que o seu livro fala sobre arte contemporânea, em sua dimensão política, e a gente queria que você explicasse um pouco mais sobre o diferencial dessa relação entre a arte brasileira e a política. Então, bom, esse livro é uma reunião, é uma coletânea de ensaios escritos ao longo de 10 anos, né? Então, o primeiro ensaio, bom, todos eles foram, a grande maioria, publicados em periódicos eletrônicos, e o último, que é um inédito em português, que tinha sido publicado fora do Brasil, e aí eu traduzi e adaptei. Então, eu olhando para trás, não é, ao longo desses 10 anos, uma coisa que eu fui percebendo é como que o que eu estava pesquisando, que era arte contemporânea, de um modo geral, que é assim o tema do meu primeiro pós-doutorado que eu fiz nos Estados Unidos, aí eu estava mergulhando mesmo, porque eu vim da arquitetura, né? Aí passei para a história. Eu tinha feito minha história intelectual da arquitetura, e aí fui caminhando para a coisa da arte, que me instigava muito. E aí eu comecei a olhar para a arte brasileira, para a chamada arte contemporânea, e fui escrevendo sobre aquilo, e percebi, né, um pouco retrospectivamente, que eu estava muito interessado na dimensão política da arte. Também, de um modo geral, estava envolvido com a política, entre aspas, propriamente dita, não é? Por conta de tudo que tinha acontecido no Brasil, acho que também tem a ver com o fato de que eu estava me sentindo, não é, mais engajado na política, muito engajado na luta política, como tudo tinha acontecido no Brasil, aconteceu, né, a partir de 2016, com o golpe que tirou a Dilma, e depois com o que aconteceu na eleição de 2018, então eu fui olhando para trás e fui percebendo que, de fato, eu estava escrevendo, não é, sobre arte contemporânea, e estava também ali com uma sensibilidade que estava aumentando para a dimensão política da arte. E o que eu fui formulando, isso foi um processo, eu acho. Eu fui percebendo, até por conta das minhas leituras que eu tinha sobre a tal da arte política, que dava, eu achava, uma espécie de hipótese de trabalho, que a dimensão política da arte não necessariamente coincide com o que a gente chama de propriamente político. Tem uma espécie de divisão entre arte política e arte apolítica, de um lado está essa ideia de uma arte que se engaja, mas literalmente engajada, né? E uma outra arte que trabalha no mundo meio autônomo da arte. Se a gente coloca em questão essa ideia, eu acho que a gente se abre para perceber como é que a arte pode ser política de um modo que não é exatamente o que a gente entende cotidianamente, convencionalmente como política. Aí tem todo um vocabulário, do engajamento político. Então é o engajado, não é aquele que é alienado e o engajado. Aí tem uma série de oposições. E aí fui olhando para essa arte, tentando perceber qual era, essa é uma palavra meio técnica, mas eu acho que define bem, qual era a politicidade da arte. Como ela era política, qual era a especificidade. E aí, boa parte dos trabalhos que eu analiso, com os quais eu lido no livro, e essa é a tese central do livro, eles são políticos de uma maneira que desafia um pouco o modo como a gente costuma entender a política. Pode explicar como é que foi esse processo de pesquisa para construir o livro? Então, pesquisa, para começar, assim, tudo, me perguntaram isso no lançamento do livro, assim, que teve aqui uma mesa, que foi super bacana, como é que eu tinha escolhido as obras sobre as quais eu escrevo. E é totalmente acidental, é circunstancial. A rigor, eu acho que eu sempre escrevi sobre coisas que me desafiavam. Eu acho que é isso que parece que eu escrevo, assim, o que me leva assim, para o computador para escrever é a vontade de falar de coisas sobre as quais eu não sei falar. Então, por exemplo, o primeiro capítulo do livro, ele existe porque eu fui assistir uma performance no MAN e por acidente, sei lá, tudo bem, não foi totalmente por acidente, porque era uma performance e eu me interesso por performance. Mas eu assisti a performance dessa artista incrível chamada Juliana Notari, pernambucana, que estava participando de um festival de performance que estava acontecendo aqui no Rio de Janeiro. E eu vi a performance e eu fiquei assim, cara, que coisa incrível, eu fiquei assim, muito mexido com a performance. E eu queria saber falar sobre aquilo. Então o texto para mim é um lugar assim, para onde eu vou, para tentar formular as coisas que eu não sei formular. O texto é uma coisa muito maneira, que você vai pensando devagar, um pensamento lento, uma coisa que você vai
acorda todo dia e volta para o texto. Eu acho isso incrível do texto. E foi assim um pouco com os outros textos. Então, algumas coisas eu fui tropeçando nelas. Mas tem o 5º capítulo, eu falo muito de uma obra que é uma escultura de uma artista brasileira incrível, chamada Liz Paraíso. E eu também estava em sala de aula, pensando algumas coisas que eu já estava pensando, e aí um aluno meu, querido aluno, Bernardo Bazzani, falou para mim: cara, isso que você está pensando tem muito a ver com o trabalho da Liz Paraíso. Porque naquela época eu conhecia mal, eu não conhecia especificamente essas esculturas, chamadas bichinhas. E aí fui ver aquilo, e eu vi que de fato o Bernardo tinha sacado uma conexão muito forte com o que eu estava pensando. E o texto é muito a partir do encontro com essa obra. E, de novo, uma vontade de falar daquilo de um jeito que só no texto e pelo texto eu acho que eu sou capaz de falar, né? Porque a gente senta aqui e fica trocando ideia, etc., mas o texto é uma maneira de... acabar descobrindo as coisas. Exatamente. São melhor. Exatamente. Você descobre na escrita e pela escrita. Isso eu acho que eu faço, por isso que eu adoro escrever, assim. Porque você está ali, é uma autodescoberta também. Você está se descobrindo também pela escrita. Eu acho que isso é incrível, né? Muito obrigada, Otávio. Foi um prazer te receber. Um grande prazer para mim também.